Começamos a gravação da terceira aula de inglês com os pronomes pessoais e reflexivos. Isso é uma parte bem simples do inglês, mas também essencial. Bom, sem enrolação, reconhecemos que, em uma sequência tradicional, já deveríamos ter falado ou estar falando dos verbos ser e ter, fundamentais em qualquer idioma. Mas chegaremos lá. Afinal, você diz eu sou, ele é, nós temos. Então vamos falar primeiro dos pronomes. Bom, existem os pronomes pessoais, que em português seriam os do caso reto, que serviriam como sujeito, o subject pronoun, ou do caso oblíquo, object pronoun. Como a maioria vem em latim aqui, e já sabe diferenciar sujeito de objeto, então eu creio que a diferença fica bem clara. Um é usado para indicar aquele que faz a ação e outro aquele que recebe, ou a quem a ação foi feita. Bom, primeiro de tudo temos as primeira, segunda e terceira pessoas do singular. I, ou eu, you, tu ou você. Lembrando que eu tenho um certo apreço pela segunda pessoa no português, então eu vou usar mais a segunda pessoa do que o pronome de tratamento você. Então, eu usarei mais o tu, enfim, quando for traduzir. He, ele, she, ela, it. Ele, ela, ou algo neutro, sabe? Algo que não Uma é coisa, né? uma coisa, algo inanimado. Não exatamente inanimado, porque para se referir a um Um cão, né? cachorro, também usa it. Boa, boa. Mas é algo que não seja uma pessoa. Uhum. It. We. No caso é que você já deu o exemplo do cachorro, já dá para deduzir que Sim. sim, mas na relação com o cavalo, assim, é a mesma coisa, né? Fala Mesma it, não? coisa. Mesma coisa. Então, É um que bicho eu que tem mais vínculo, assim, né? Que eu penso. que eu me lembre era assim, pessoas é he, she, it, animais e outras coisas. Não sei se eu estou certo, mas Certo, bom, certo. veremos, talvez tenha algum detalhamento Uhum. depois, mas vamos ver. Bom, aí É tem. aquele negócio, é uma dúvida, mas que eu acho que não se proibiria, né? Porque vendo, desde os filmes do Faroeste, eles dão nome pro cavalo, na roça mesmo, na verdade. Você vai Sim, na sim. roça, meus filhos dão nome até pra vaca, né? Então, Uhum. nesse sentido, não é que proíbe-se de ter um nome ali, né? Mas É, quando vai tratar das vacas é it, né? Ou não, melhor, não é exatamente obrigatório falar de animais com it, aham. mas Ah, essa é a regra geral. quando você vai Isso falar de um faz. grupo de animais, o it ele é plural também? Serve para plural? Plural? Sim, eu creio que sim. Porque no inglês também tem os aqueles substantivos coletivos. Então, tá plural? Não, não. Desculpa, me enganei. No plural, quando for falar, tipo, um grupo de vacas, aí você fala they ou it? Tipo, para referir a Seria elas. they. Seria isso, Beleza. imagino. Mas existem os substantivos coletivos que são no singular, mas denotam um grupo. Então é Ah, possível boa, sim boa. ser no Tipo, singular. alcateia, assim, né? No caso, né, dos lobos. Uhum. Entendo. Como é que era? Era tipo the pack, a pack, né? Aí falaria De vacas. Ahn, rebanho, não. né? Que Acho que era pack mesmo. Acho que é por aí. Pack. uhum.
O inglês não muda muito, né? É engraçado. Uhum. Nós temos para cada grupo de animais uma palavra. É É. interessante. Sim, sim. Cardume, rebanho, aí a gente vai vendo, vai. Tem. É bem É bonito. Português é. interessante isso no português, viu? Recomendo Hum, quem tiver interesse, porque o português é uma língua muito rica. Quem tiver interesse em saber os substantivos coletivos, pode. Eu tenho um livro aqui, aí eu dou uma aula especial sobre isso. Que legal, cara. Boa. Da hora. É bom de saber enriquecer o vocabulário, né, William? Uhum, com certeza. Porque, né, poxa, português é nossa língua, é nosso presente que nossos pais nos deram. Se for para usar, temos de usá-lo bem, para honrar nossas origens. Mas Verdade, da realmente. hora. Concordo. Bora. Enfim, we seria nós, ou seja, primeira pessoa do plural. Então, I, singular. We, plural. You também, no singular e plural. Tem a mesma escrita e a mesma pronúncia. You. Vós, vocês. E they, no terceira pessoa do plural. I, you, he, she, it. He, she or it. Ou seja, o he, she e o it são da terceira pessoa do singular. Lembrando disso. Uhum. Para não se confundirem depois quem for assistir. Bom, aí esses todos servem como sujeito, como aquele que age, aquele que pratica a ação. O object pronoun é o que ou recebe a ação ou a quem se destina a ação. Recebe ou sofre a ação, enfim. Me ou mim, a mim é feito tal coisa, sei lá. Me enviaram uma, um livro, vou dar um exemplo qualquer. They sent me a book. Uhum. Esse é um exemplo. You, mesma coisa. Le, o. Não, no caso, como a segunda pessoa, exclui esse le ou a. Coloca só Uhum. te ou ti. E é isso aí. Enfim. Him. I gave him alguma coisa. Le, o. Fiz algo a ele. Him, Uhum. her. Le, eu. A, fiz alguma coisa. Fiz a ela. Qualquer ação. Certo. Tanto objeto direto quanto indireto. Esses pronomes são usados. It, bom, bem simples. Uhum. Us, nos. You, mesma coisa. E them, eu lhes fiz, eu os fiz, as fiz. Enfim, como não tem flexão no masculino e feminino normalmente, nos substantivos, só se for substantivo como é que se diz? Biológico? Acho que é isso. Substantivo, o gênero biológico da palavra, aí sim Uhum. dá para perceber exatamente se é masculino ou feminino. Mas Uhum. geralmente é, não existe distinção de gênero no inglês. Certo. Então, é indispensável que lhe seja absolutamente clara a diferença entre sujeito e objeto. Eu creio que, bom, muitos aqui que estão assistindo sabem, pelas aulas de latim, e como eu expliquei anteriormente, o sujeito é aquele que age, aquele que pratica a ação.
É o de onde provém a ação, de onde vem a ação. E objeto, seja direto, direto é o que sofre a ação, o paciente da ação, ou o indireto, aquele é a quem é feita a ação, a quem é direcionada a ação, Uhum. não necessariamente sofreu a ação. Então, é possível distinguir sobre esses dois tópicos, sobre o sujeito e objeto. Enfim, alguns exemplos. We saw him at the restaurant. Nós o vimos no restaurante. Aí eu gostaria que você lesse o próximo exemplo. He saw us. Certo. He saw us at the restaurant. Perfeito. Ou the restaurant. Restaurant. Restaurant, tá certo, né? Isso. Boa. Ele nos viu no restaurante. E aqui está sublinhado quais palavras correspondem a quais no português e no inglês. No inglês, É. dá para ver que existe uma ordem bem definida das palavras, que é sujeito, verbo, objeto. E quebrar essa ordem dificulta o entendimento da frase. Mas no português não. Apesar de não ser inteiramente possível no português de fazer essa inversão, é mais fácil de entender porque não existe essa regra tão rígida. Porque, bom, aí eu vou entrar num detalhe da gramática geral, porque o inglês é uma língua analítica, ou seja, a ordem das palavras é importante para o entendimento da frase. E muitas línguas analíticas não têm gênero nas palavras, pouquíssimas conjugações de verbo, e se entende o significado da frase apenas pela ordem da palavra, a ordem que a palavra ocupa na frase, que é bem definido. Já o português é uma língua mais ou menos sintética, que faz o contrário. Bom, tem várias declinações não, conjugações nos verbos, algumas também nos pronomes, enfim. Mas a ordem das palavras não é exatamente crucial para entendimento da frase. Então, por isso, em alguns momentos, é possível ver no português o objeto antes do verbo. É, sim. Vejamos. Próximo seria I gave you a present. Eu, bom, como aqui é you e eu me propus a falar só na segunda pessoa, eu te dei um presente. Uhum. Ou na quarta frase, pode citar, por favor, como quiser. You gave me a present. Tu me deste um presente. Perfeito, perfeito. Isso aí. Bom, observação. You, pronome reto, ou seja, Uhum. sujeito. E também pronome oblíquo, objeto. Tem a mesma grafia e o mesmo som. Então, é Certo. necessário prestar atenção para não confundir uma frase. Mas não é difícil não é tão fácil de confundir não. Sim, sim. Enfim, alguns exemplos em que o autor inverte as pessoas que são objeto e sujeito, ou seja, no momento I é sujeito e depois Uhum. é objeto. Aí na outra frase trocam-se I é sujeito, they é Uhum. objeto. Aí trocam-se na frase seguinte, ok. I Sim. invited them to the party. They invited me to the party. Certo. Aí, leia as próximas duas, por favor.
She gave him the news. He gave her the news. Perfeito. They spoke to us in Spanish. We spoke to them in Spanish. Então, Certo. aqui uma demonstração de como se usar esses sujeitos, esses objetos recém-aprendidos. Bom, observações. Pode ser cansativa a repetição de pronomes, porém em inglês todo verbo pede um sujeito expresso. Então, como não existe uma conjugação clara da pessoa, como não existe uma conjugação clara do sujeito, é necessário informar o sujeito toda vez. Então, o que em português se diz, bebi leite. Não precisa do sujeito para entender que o sujeito é eu, é da primeira pessoa, porque o próprio verbo indica isso. O próprio verbo tem essa conjugação. No inglês não tem. Então é necessário no inglês informar sempre o sujeito. Uhum. Não se admite sujeito oculto, salvo em raríssimas exceções. Tem umas exceções, realmente. E em linguagem muito informal. Uhum. No caso de verbos impessoais, usa-se it. They always blame me for everything that goes wrong. Eles sempre me culpam. Aí dá para suprimir no português o eles. Dá para suprimir. Já se entende que existe aqui o sujeito que é eles. Eles me culpam. Eles sempre me culpam. Por tudo o que acontece de errado. They want to beat up Paul. Querem bater no Paul. Não vou falar em português porque, bom. Legal. Isso aí. Aí, as últimas duas frases aqui na segunda página. Vem o it. Certo. Você quer que eu leia? Sim, sim. It is difficult to learn Chinese. Você quer que eu leia em português também? Que é difícil aprender chinês. It rains a lot on the coast. Chove muito no litoral. Você percebe que em português não tem sujeito essa frase. Então, essas frases sem sujeito são impessoais. Quem é o sujeito de chover? Quem pratica a ação de chover? Não existe. Quem... Tá, aí é meio complicado. É difícil aprender chinês. É difícil... Tá, aprender chinês é difícil. Poderia ser... Para alguém, né? Forma. Para alguém é difícil aprender chinês. Isso. Tipo, às vezes, falando já, o árabe é difícil de aprender chinês. Brasileiro é menos. Sim. Pensei aqui também. Esse sujeito da chuva pode estar implícito o clima, né? Seria um sujeito, assim, implícito, assim. Assim. Se for querer arranjar alguém, né? A gente fala, chove muito litoral. Você tá falando do quê? Do clima, pô. Mais ou menos, mas é que... Mas não é o clima que chove, né? Não é. Mas intrinsecamente não tem um sujeito que pratica a ação de chover. Então, Sim, apesar de existir essa necessidade de colocar... Como existe essa necessidade de colocar sujeito, então coloca-se it. Quando é necessário, mas não tem como. Por exemplo, it rains a lot. Isso chove muito. Não faz sentido, mas no inglês faz sentido para suprir essa necessidade do sujeito, de ter um sujeito. Certo. Isso será que dá uma brecha maior para... Olha só, linguisticamente pode te dar uma brecha maior para algumas crenças, assim, algumas... como fala? Aquela palavra fugiu agora. Mas... o que seria superstição? Interessante pensar nisso. Você já pensou nisso, William?
Assim, eu acho que não. Eu acho que não Não, porque. né? Mas é uma língua. Eu acho que não porque é Por sempre ter um sujeito, entende o que eu quero dizer? Ah, sim, sim. Ok, ok. Entendi. Bom, Vamos seguir, né? Depois papo. relaxa, peraí. Tá. Sim. Só para complementar, porque para muitas outras culturas, né, para essas culturas principalmente ali, né, Hum, pagãs, alguém chove, né? Alguém sim, faz sim. chover, né? É, Entende o que eu quero dizer? sim, sim, entendo. Por alguém se chove. Mas não, eu não acho que chega a tanto, não. Não acho que chega, porque é só questão de suprir a necessidade gramatical. Não creio que Ok, abra ok. esse precedente, não. Sim, sim. Enfim. Assim como ocorre em português, o mesmo sujeito pode servir para dois ou mais verbos da mesma frase. Ou seja, the president addressed the nation on TV and spoke about uh, about the new economic measures. O presidente Certo. dirigiu-se à nação na TV e falou sobre as novas medidas econômicas. Legal, legal. Aí, ó, dois verbos Beleza. na mesma frase foram endereçados pelo mesmo Uhum, sujeito. Você terá uhum, notado que na terceira pessoa do singular, o inglês tem três gêneros: masculino, feminino e neutro. He, she, it. No plural, porém, não há diferenças de gênero. They, them. É, simples, uhum. simples. Que tal alguns exemplos para automatizar o pronome? Did you see Beleza. Peter? Yes, I saw him. No. Beleza. Does Fred love Susan? Yes, he loves her. As outras duas frases, as outras quatro frases. Beleza. Did the children like the cake? Yes, they like it. Did Lucy invite her friends? Yes, she invited them. Ok, ok. Faça você mesmo mais algumas dezenas de frases desse tipo. Lembre-se de que a aprendizagem de uma língua é também processo de automatização. Uhum. E agora sobre os pronomes reflexivos, aqueles que são feitos ao próprio sujeito. Ainda não liquidamos o assunto de pronomes, pois faltam as formas reflexivas. A cada pronome pessoal corresponde um pronome reflexivo. Aliás, é, só para aula passada, você lembra? O B. Uhum. Não sei se foi você que Uhum. respondeu pessoalmente lá, não. Mas qual que é a resposta do B? O cenário alternativo contém o plural correto dos seguintes substantivos. C. Perfeito. É isso mesmo. É Tamo isso junto. mesmo. Só para deixar gravado aqui, porque né, os que não compareceram aí vão ter que, né? Ah, sim, sim. Uma coisa que eu pensei aqui, William, naquele outro papo lá, depois eu vou falar em off, pra não ficar na gravação enchendo linguiça aqui, mas Sim, depois eu vou sim. compartilhar. Uhum. Tá gravando aí? Tá aparecendo pra Tá, você que tá gravando? Porque tá pra mim não gravando, tá tá, mas gravando. beleza, tá beleza.
Alô? Oi, oi. Ah, tá. Achei que você ia falar alguma, alguma coisa, mas tudo bem. Não, não, pior que não, cara. Depois eu falo. Ah, tá. Então tá bom. Bom, É, agora aqui, qual que é o pronome? Se trata de quais pronomes agora? Myself, reflexivos. yourself, flexível, beleza. Ali, flexível, Bom, pronouns. tendo os pronomes pessoais, sabendo deles, existem os reflexivos que se tratam do próprio sujeito, que se referem ao próprio sujeito. I, myself, Beleza. então a mim mesmo. Uhum. Yourself, a ti mesmo, ou a você mesmo. Himself, a si mesmo, ou a ele mesmo. Herself, Uhum. a si mesma, ela mesma. Itself, a si mesmo também. Uhum. Ourselves, a nós mesmos. Yourselves, a vós mesmos. Uhum. Themselves, a eles mesmos, a si mesmos, a eles mesmos. Então, então na ordem ficaria, bom, tem a tabela relacionando cada um desses, mas I myself, you yourself, him himself, her no, she herself, it itself, we ourselves, you Uhum. yourselves, Uhum. they themselves. Certo. O emprego do reflexivo como reflexivo é menos Uhum. frequente em inglês do que em português. Então, bom, eu me lembro, I remember. Eles se reuniram Certo. naquela sala, they met in that room. Uhum. Eles se beijaram e se separaram, they kissed and parted. Ela se arrependeu, she repented. Junte-se a nós, join us. Eles se mudaram para Campinas, they moved to Campinas. Eu me esqueci do que ele Uhum. disse, I forgot what he said. Então você vê que nenhuma dessas frases é usado reflexivo. Existe, Beleza. mas é mais raro. É mais raro. É, né? Uhum. É obrigatório o emprego do reflexivo em inglês quando se trata realmente de ação reflexiva. Ellen se machucou. Helen hurt herself. Hitler Certo. killed himself. Olha o exemplo. Olha o exemplo que você... Que Take isso. care of yourself. Cuide-se. Certo. Bom, o reflexivo em inglês também é empregado como enfatizante, ou seja, para enfatizar o próprio sujeito, Beleza. como em O Tom. autor, né? No Isso. caso. É. No caso, Enfatizar. Que foi. É, sim, sim. Tom painted the house himself. Uhum. Se tirasse o himself, ficaria. Ah, o Tom pintou a casa. É, Mas enfatizando-se, o Tom, é. o próprio Tom pintou a casa. Ele Uma sozinho reflexão. fez isso aí, viu? Uhum. Ou I did this myself. Eu mesmo fiz isto. Ou nos outros dois exemplos, pode ler? Geralmente é quando a pessoa faz bem feito, né? Porque, É, exatamente. porque quando é mal feito, só fala que fez. É, o É, Tom que fez isso daí, ó. O Tom, beleza. Ellen herself made the dress, ou seja, a própria Ellen fez o vestido. They planned everything themselves. Eles próprios planejaram tudo. perfeito. Quando precedidos da preposição by, os reflexivos têm sentido de sozinho, sozinhas, sozinhos, sozinhas. Às vezes a palavra Bem, all é colocada antes de by, servindo então como enfatizante. She was sitting there all by herself. Ela estava sentada lá
sozinha, coitada. Interessante. Né? Did you go to the movies by yourself? Você foi ao cinema sozinho? Sometimes I prefer to be myself. Be by myself. Às vezes eu prefiro estar ou ficar só. Motoca aqui. Interessante. Esse AU aí, como enfatizante, foi meio que eu acho que eu nunca tinha visto. Tipo, eu já ouvi numa música, né? All by myself. Ah, sim, Mas, sim. tipo, eu nunca tinha feito essa ligação, assim, de Ah, que era entendi. um enfatizante. Hoje que eu fiz. Entendi, Em entendi. inglês foi meio que eu nunca estudei inglês, né, cara? Fico nessa. Só falo por ler inglês. É, Eu era realmente, muito. Eu realmente não é. sei gramática, só sei de prática mesmo, sabe? Exato. Bom, Conversação, game, quando eu era mais novo, falava com os gringos. Uma vez eu recebi uns gringos em casa, fiquei uns meses com o cara lá em casa, só falando inglês e, tipo, sem. Porque o cara era francês, velho. Então, tipo, falava inglês com ele. Mas na prática a gente vai aprendendo, né? foi da. Como é que era? Jornada Mundial da Juventude? Não, era da faculdade mesmo. Ah, tá, tá. Que lá pelos Era anos no tempo que. 2010 tinha. Ah, Jornada Mundial da Juventude. O pessoal vai. Sim. Na casa eu era cachaceiro nessa época aí, levava o cara pra. Só conversa furada. Ai, ai. Só falava só falava de futebol, as coisas do mundo. Uhum. Bom, É o que os gringos gostam, né? Falava exatamente. só do que os gringos gostam. Boteco, mulher brasileira, Ai, enfim. ai. Bom, mas continuando. Nossa, deixei a porta aberta aqui. Entrou uns pernilongos, sabe? Não, deixa eu fechar. Vai lá, vai Depois, lá, vai lá. manda bala. Bom, durante as expressões help yourself ou yourselves, que significa sirva-se ou sirvam-se, e make Certo. yourself ou yourselves at home. Sintam-se à vontade, sinta-se à vontade, estejam em casa, estejam em casa. Uhum. Bom, observe a diferença entre os pronomes reflexivos ourselves, yourselves, themselves e os chamados recíprocos each other, one another. Mary and I looked at ourselves in the mirror. Maria e eu olhamos para nós mesmas no espelho. Beleza. Ou seja, a ação foi feita ao próprio sujeito. Mary and I looked at each other and laughed. Mary e eu olhamos para uma para outra e damos risada. A diferença de uma para outra, a primeira ação é feita para o sujeito em si, no caso reflexivo, e no recíproco, a ação é feita de um sujeito para outro. Não de um sujeito para si mesmo, mas de um sujeito para outro. Essa é a diferença entre os dois. Aham. Ou em outras frases, que eu vou ler duas, aí você lê Tá. as outras duas. Make sure you and Tom don't hurt yourselves. Cuidem-se para que você e Tom não se machuquem. I think that you and Tom should be nicer to each other. Eu acho que você e o Tom deveriam ser mais educados um com o outro. As últimas duas. Bob and I really enjoyed ourselves during the trip. O Bob e eu realmente nos divertimos durante a viagem. Bob and I don't see one another ever very often. Ou seja, o Bob e eu não nos vemos um ao outro com muita frequência. Bob and I don't see one another very often. Each other, one another.
Certo. Bom, aí uma pequena conversinha aqui, né? Bota um exemplo aí com esse one another aí, mais um exemplo, só pra Ah, ver tá. se. Vamos ver. Vamos lá. Pensa você aí, você sabe? Sei, Each né? other Posso take. pensar, posso pensar. Vejamos. We didn't. We met one another at the shopping mall. Nós nos conhecemos um ao outro no shopping. No Ah, legal, shopping, é. cara. Boa. One another, legal. Eu nunca tinha falado one another. Bom, É bem usado, aliás. legal, cara. One another. Bom, Enfim. não. É uma pequena conversinha aqui. A pessoa pode pausar o vídeo e ler um pouco, ou ler no próprio PDF, disponível no drive da restauração. E, bom, ainda serão estudados alguns pronomes. Não terminou. Seria muito fácil se terminasse só aqui. Você viu essa Mas piadinha aí da Charge, mano? eu Lê vi, aí eu pra vi. nós. Sim. Papinho, hein? É, rapazinho, tá usando pra É, colar. é. Tá. Que coisa feia, hein? É, os caras vêm com esses exemplos, são esdrúxulos, né? Uhum. Pra dar Beleza. esses exemplos aí e fazer umas piadinhas por cima. Bom, É, sim, justamente. aí terminada essa lição, sim, foi mais rápida, foi bem rápida. É Bora necessário. fazer as lições? Vamos Dizer o que fazer. eu faço. Não, Ah, já é assim, pra fazer em casa, né? É dever isso. de casa. Esse aí. As pessoas, como sempre, eu vou repetir. Minha política com lição de casa é totalmente opcional. A não ser Eu umas. vou fazer, viu, William? Eu vou fazer, cara. Ah, sim, Deixar é você bom, feliz. vou fazer. Esses daí, principalmente, que coisa nova. Os outros eu já tava ligado, tá ligado? Uhum. Mas, mas é bom fazer também pra Sim. ampliar. E, bom, eu deixo como opcional, mas quando é importante, assim, crucial, eu falo para fazer. Mas Beleza. dessa vez parece que não tem nada tão crucial, né? Então, mas recomendo, como sempre, fazer a lição de casa. Eu Veja a vou fazer diferença. pra aplicar. Deixo opcional, mas recomendo. Sim, É sim. isso aí. Não, é super justo, pô. Esse one another aí tem que aplicar ele mais vezes. Deixa eu ver. George, some people are very selfish. They only think of each other. Of herself? Of themselves? Pode ser, né? Uhum. O primeiro ali. Se for duas mulheres, pode ser Ah, herself mesmo. sim, depende de quem está dando indireta, né? Uma indiretinha. Sim. Assim. Beleza, irmão. Pode prosseguir, cara. Você acabou a aula aqui? Sim, acabei. Qual que é? Bom, Ah, então beleza. deixa eu ver. Então tá certo. Esses exercícios de converter para o inglês, de traduzir para o inglês, são interessantes, porque são a base das gramáticas mais antigas que eu estudo. Gramática Não. de livros antigos, que quase todos os exercícios são desse tipo, de traduzir para. Bora fazer eles juntos aí então, cara? Vamos lá. Fazer Você o primeiro aí, vai, para o pessoal não ficar faz um, mal eu faço acostumado. outro. Boa, boa. São hoje. Não, vamos fazer só dessa vez. Fazer o. Ah, tá, é isso, de traduzir para o inglês. Esse daí, divertir pro inglês, eu achei legal. Bom, vamos lá. Primeiro exercício. Dá um exemplo aqui. Meus amigos me convidaram para ir ao jogo com eles. My friends invited me to go to the game. Não. Game não.
seria partida, mais ou menos. Jogo no sentido de partida. Uhum. Então, The talvez... match? Match. Invited me to go to the match with them. Them, né? Isso. Beleza. Isso aí parece que esse aí não teria dificuldade. Mas quando vier um each other, one other, vamos ver. Vou fazer. Quer que eu faça a segunda? Sim. Beleza. The children was watching TV by herself, by themselves. Sim, tá certo. Mas não está certo o verbo. The children were. Were. Sim. The children were. Verdade, são crianças, verdade. No plural. Se fosse uma criança, ia ser the child, né? Sim, isso mesmo. The child was. The child was. Verdade. The children were watching TV by herself. By themselves. Themselves. Her quando é mulher, né? Menininhas. Você tá comendo aí, Will? Pode ir comendo aí. Qualquer coisa eu vou falando, você vai corrigindo. Só tô Pode ser? pegando. Não, poxa. Não tem problema não. Aliás, vamos aqui. Mas você acha que tipo, se tiver algum problema, eu vou falando, você vai me corrigindo se eu tiver errado. O que você acha? Será que eu vou fazer mesmo, né? Sim. Bom, assim. Já fizemos duas. Mas. Bom, eu vou encerrar a gravação porque. Vou fazer mais duas. Hã? Vamos fazer mais duas. Vamos fazer mais duas para os caras ficarem. Faz uma, eu faço outra. Tá bom. Os professores se reuniram no auditório. The teachers não é united themselves, mas met. Não. Os professores. Group up, talvez. Talvez. Mas tem um termo mais específico. The teachers se reuniram. Pode ser met each other, não? Não, aí seria se encontraram. Se encontraram. Reunited é meio estranho esse verbo, né? Reunited seria. Estavam separados e depois se reuniram. Seria. Pensando na reunião, o que seria reunião mesmo em inglês, cara? Meeting. Appointment. Met themselves. Meeting, né? Meet. Então, como é passado, met. Met themselves at the auditorium. Beleza. Olha o latim aí, né? Exato. Eu fiz a tarefa sozinho, ninguém me ajudou. O William não me ajudou, hein? Então, I did the task alone and nobody helped me. Mas aí, I did the task by myself. Isso. Nobody helped me. Isso. Exatamente. Bom. Boa. Lembrando que para conferir as respostas estão no final do livro. Não vou mostrar exatamente, porque pode ser que alguém venha a trapacear. Mas, bom, se trapacear é questão da consciência. Mas é mais para ajudar a pessoa a se guiar depois disso. Importante. Verdade, para corrigir, né? Isso, como eu sei aqui, tem as. Não sei, tem as traduções. Ela I met in the auditorium mesmo. Met, isso aí. Não adianta. Ok. To the game, bom, Paciência. Ali é nobody helped me. Eu falei nobody helped me, né?
Isso, Nobody helped, porque tá no passado, né? É sim. isso. Valeu, William. Bom, tendo isso em mente, terminamos agora a gravação. Espero que quem não conseguiu comparecer hoje consiga acompanhar pelos vídeos. Deixa eu só colocar aqui. Boa. Os exercícios e a próxima aula é de caso possessivo ou apóstrofo S. Essa aula é importantíssima. Essa é boa Apóstrofo mesmo. S é muito usado erroneamente. Então, É. Quando eu era criança, usava muito errado mesmo. Aprendi na marra.